Nós estamos aqui com mais um programa, compromisso seu conosco a cada semana, especialidade Ciência para a Vida. E é extremamente importante a sua presença, a sua audiência. E nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito importante, um amigo, é o Írio Fernando de Freitas. Ele é uma pessoa extraordinária que venceu várias batalhas. Trabalhou em laboratórios do UFV, chegou a fazer até mestrado no departamento de solos, passou por um longo caminho, teve dificuldades até na saúde, né, Fernando? Problema de saúde. Mas venceu e está aqui conosco. E o nosso objetivo dessa entrevista é mostrar o seguinte, que há pessoas atrás do professor, há pessoas atrás do pesquisador. Pesquisa não se faz apenas com a mente, faz também com a mão. Faz com o laboratório, faz com as análises, faz com viradas de noite, com a pós-graduação, faz as viradas de noite com os nossos funcionários. E nós temos aqui um funcionário exemplar, uma pessoa de confiança, que tem feito um trabalho excepcional, a tal ponto que se aposentou e continua. Gente boa é assim, quer trabalhar e de confiança, e o sistema absorve novamente, porque nós contamos pessoas especiais. Fernando, né? Não Írio, mas Fernando, como é conhecido, é um prazer tê-lo aqui conosco. E nós queríamos saber de você a sua vida, porque é extremamente importante você como pessoa e como profissional, fazendo as análises para aquilo que nós lidamos aqui com o nosso programa, Ciência para a Vida. O que você acha a respeito? Primeiro, professor Lani, gostaria de agradecer a oportunidade que o senhor nos dá de estar presente aqui hoje na TV Viçosa, de a gente poder mostrar um pouquinho da vida da gente, que não é fácil, a gente que nasceu pobre e que teve nas mãos uma universidade que nos abraçou, nos acolheu e nos deu a oportunidade de desenvolver uma profissão. Isso é muito satisfatório e até chegar ao ponto de conseguir tirar uma graduação e um mestrado já no final de carreira de trabalho. Eu parei meus estudos em 1976 para servir o tiro de guerra, porque eu precisava de fazer as duas coisas, trabalhar e servir o tiro de guerra. Eu já era funcionário do Departamento de Solos nessa época, que nem era chamado Departamento de Solos, a gente era do Instituto de Fitotecnia, que posteriormente converteu em laboratório de solos, em Departamento de Solos. Houve um desmembramento do Instituto de Fitotecnia, que transformou em 3 departamentos, fitopatologia, inclusive hoje foi representado um professor aqui da fitopatologia, solos e fitotecnia. Então surgiram esses 3 departamentos de um instituto. E eu, nesta época, já era funcionário da universidade, pertencia ao quadro da universidade. E ali, a gente, no intuito de criar a família, então, acaba deixando passar desapercebido a formação acadêmica da gente. Então, a gente fica ali só no trabalhar, produzir, cuidar de família. Aí aconteceu um fato interessante. Em 2002, eu precisava de algum recurso. Então, eu pedi ao chefe imediato a possibilidade de uma bolsa do CNPq, para que eu pudesse, chamava Bolsa de Apoio Técnico, para que eu pudesse ajudar os meus filhos a ingressar na universidade, sendo que um já estava e o segundo eu estava pagando um cursinho para ele. Então, o que aconteceu? Ele virou para mim e falou assim, não, você não tem nem 2º grau, então ainda não dá para poder nem pensar em dar bolsa para você. Talvez aquilo ali foi o pontapé inicial da minha vida.
porque o ser humano, ele é movido mais, às vezes, a impulso. E cheguei muito chateado em casa, comentei com minha esposa e falei com ela que eu tinha pedido uma bolsa e que eu tinha sido negado dessa maneira. Então, ela virou, então, termina o seu segundo grau. Aí comecei a correr atrás e consegui, através de um supletivo, fechar o segundo grau em 3 meses. Aí meu menino estava no terceiro vestibular já, o segundo menino, para educação física. Aí eu virei para ele e falei assim, não, eu vou fazer vestibular com você só para incentivar o seu vestibular, porque eu não tenho a menor chance, porque o supletivo não te dá base para você galgar alguma posição na Universidade Federal. Perfeito. Então, o que aconteceu? Eu peguei e me inscrevi também. Falei, só que eu vou me inscrever no vestibular para um curso menos concorrido na época, que era gestão de cooperativas. Então, eu peguei, me inscrevi em gestão de cooperativa e me inscrevi ele no Educação Física. Conclusão, eu acabei passando no vestibular, direto, e ele ficou na lista de espera em 44º, que acabou não sendo chamado. Então, aquilo acabou gerando um mal-estar. Falei assim, pô, eu não queria isso, eu não estava aqui para concorrer com meu filho, eu estava para estimular meu filho. Rapaz, aquilo me deu tanta tristeza que eu acabei infartando. Tive que ir para Belo Horizonte e colocar 4 pontos de safena na época. E eu pensei assim, o que eu vou fazer? Eu vou morrer mesmo? Então, quer dizer, um cara que acaba de passar no vestibular, o que vai fazer? Então, acabei, graças a Deus, eu superei todas as dificuldades, fiquei 3 dias em coma, passei um mal danado, mas na primeira semana de aula, eu fui ajudado, eu emociono quando falo isso, eu fui ajudado pelo meu filho mais velho, que me carregava de moto e me deixava na sala, na minha primeira semana de aula. Em 2007 eu concluí o curso, graças a Deus, e em 2008 eu fiz um curso de pós-graduação, lato sensu. Aí quando foi em 2010 eu fui aceito pelo mestrado no meu departamento de solos, e lá em 2012, graças a Deus, concluí e publicou o trabalho da tese em julho de 2013. Essa é mais ou menos uma vida que eu tive. Mas foi muito bom, porque eu trabalhei com pesquisa desde a minha contratação em 1977 pela universidade, porque eu já era do departamento de solos nessa época, mas pertencia à IPAMIG. Então eu passei para a universidade em novembro de 77 e fui trabalhar com um professor extremamente pesquisador, que o senhor conhece muito, que é o professor Roberto Novaes, e que me ensinou muita coisa. Então, quer dizer, a saber que laboratório não é só mecânico, que você tem que também saber conhecer as coisas e saber que aquilo vai dar destino a alguma coisa que vai ser importante. Como foi importante a pesquisa de solos para o Cerrado brasileiro na produção de alimentos. Eu acho que isso aí é citado todos os dias, e Viçosa teve uma grande colaboração. E graças a Deus eu também tenho meu dedo nessa história. Nem que seja um dedo mindinho, mas está lá meu dedo. Não, com certeza. Eu lembro que alguém, acho que foi lá na NASA, e alguém estava varrendo. Aí perguntou àquela pessoa que estava ali fazendo aquela limpeza o que ele estava fazendo ali. Aí ele disse, estou mandando o homem à Lua. Eu disse, mas por quê? Não, eu estou aqui limpando, eu faço parte de um programa. E é por isso que você está aqui. Muito obrigado. Porque você faz parte de um programa. Muito não é? Às vezes nós não temos o nosso nome num paper, nós não somos reconhecidos nem agradecidos nos papers ou nos congressos. Mas nós sabemos da importância daquilo que é o nosso programa. Você faz ciência, você faz parte, né, daquilo que é necessário para a vida. Os seus dados, a sua forma de trabalhar, a confiança. Quer dizer, você contribuiu com o professor Roberto Ferreira de Novaes para o nosso desenvolvimento hoje do Cerrado. Não é isso? Toda a sua experiência. Não é? E o que você diz a respeito do trabalho em laboratório? O que você acha?
O que você poderia recomendar para pessoas futuras e até para os nossos filhos, poderíamos assim dizer? Você estava falando há pouco sobre vírus aqui. Trabalho no laboratório também, você tem que deixar se contagiar por aquilo. Porque se você ir lá apenas para ganhar o seu salário no final do mês, eu acho que não justifica. Isso aí, qualquer profissão você pode fazer isso. Os trabalhos em laboratório você tem que fazer com amor. Então, com muita dedicação. Porque você está ali, querendo ou não, assumindo uma responsabilidade enorme. Eu me lembro muito bem que eu desenvolvi um trabalho de pesquisa. O professor Novaes estava dando consultoria numa fazenda lá no Mato Grosso. E aí, o que aconteceu? Ele chegou lá, a soja não cresceu. Simplesmente não cresceu. Aí ele pegou e trouxe um caminhão de solo de lá. E virou para mim e falou assim, você está responsável de montar os experimentos para a gente ver o que está acontecendo. Ele mais ou menos já sabia, ele tinha um norte de que onde ele iria pesquisar. Então o que aconteceu? Descobriu que o problema lá era uma supercalagem que fizeram na fazenda do homem. E o que acontecia? A soja não saía do chão. Por quê? Ela não absorvia manganês, que é importantíssimo no desenvolvimento. pH muito alto, né? pH muito alto. O que aconteceu? Professor Novaes, a gente desenvolveu 4 trabalhos nessa época, sendo que um deles era a colocação direta de ácido sulfúrico concentrado no solo. Aí chegou à conclusão que o solo dele só tinha conserto se fosse através de acidificação do meio. Então o fazendeiro o fez e teve um lucro enorme e depois queria premiar o professor Novaes. Falou, não, você não tem que me dar prêmio. Isso aí eu apenas fiz o meu trabalho. Então, e quando você faz o seu trabalho com amor e com dedicação, a recompensa, ela vem ao longo da vida. Perfeito. Como você. Você, quando chegou por aqui e hoje você está aqui na condição de entrevistador e de um apresentador de programa de rádio, de televisão, você não está aqui por acaso, porque você construiu seus pilares aqui. Essa que é a realidade. Ok. Tá bom, não, muito obrigado. Olha, nós vamos para o intervalo e o nosso assunto é muito importante. Por quê? Porque nós estamos aqui entrevistando alguém que fica por trás das cortinas, nos laboratórios, e que são extremamente importantes para aquilo que é o nosso objetivo, ciência para a vida. Fica conosco, porque nós voltamos logo, logo. Nós estamos de volta com aquilo que é o nosso compromisso, especialidade ciência para a vida. E hoje nós temos aqui uma pessoa extremamente importante. Nós vamos continuar aqui no nosso bate-papo. Mais do que ciência é a experiência de vida, de uma mudança e de uma contribuição atrás dos bastidores. Isso que é importante. Nós estamos com o laboratorista que tem mestrado, Írio Fernando de Freitas. E afinal de contas, Fernando, qual que é a sua rotina num laboratório? Hoje você dá suporte a várias pesquisas que são realizadas, você já tem uma grande experiência de longo tempo, não é? E como é que é o seu dia a dia? Inicialmente eu comecei trabalhando com instalação de experimentos, análises e processamento de dados de experimentos. Aí, quando foi em 1988, aí eu fui convidado pela administração para ocupar um cargo administrativo aqui na universidade. Tanto é que tem até a grata satisfação de retornar a essa casa, onde eu ajudei a inaugurar também, na época, a TV Viçosa.
E então eu trabalhava no setor de controle de mão de obras. Ao retornar, retornei para o laboratório de rotina. O que quer dizer rotina? Rotina é aquilo que você faz todos os dias, mas o que acontece? Você tem um portfólio de análise variadas para atender a agricultores, a empresas e a instituições e também aos departamentos da universidade. Então a gente trabalha lá na linha de frente de análise mesmo. Então lá faz a captação de amostras de todo o Brasil, inclusive o senhor está por dentro, que já participou do programa da Antártica, né? Perfeito. Então nós analisamos inclusive material desde o continente antártico até África, Estados Unidos. Então chega uma amostra de todo o mundo para a gente lá. E a gente faz as análises e encaminha o resultado para essas pessoas. Hoje, esse laboratório, ele é basicamente movido por pessoas terceirizadas. Inclusive, eu sou um terceirizado porque eu me aposentei em 2016 e em 2017 eu retornei. Então, eu ajudo também na prestação de serviço lá desse laboratório. É um laboratório prestador de serviço, que é muito importante, porque por que as pessoas, ao invés de não procurar um laboratório particular e procuram da universidade, por quê? Exatamente pelo aparato de equipamentos que o departamento tem e pela gama de análise que pode ser prestada. Então, por essa razão, Tem é um uma boa laboratório. capacidade, né, de resposta, né? Tem uma capacidade grande de resposta e de análise de garantia, né? Porque Vamos entrar em alguns detalhes. Você vai lá, você vai fazer, medir o pH, cálcio, magnésio, potássio, não é isso? Isso. Explica para nós aí, para os nossos telespectadores, afinal de contas, o que uma análise de solo, de rotina, pode trazer de informação? E por que isso é importante? Olha, quando, pelos anos 60, a Revolução Verde, foi 60 mesmo? Por aí. Por aí, a Revolução Verde, é exatamente porque a capacidade de produção de alimento no Brasil era muito baixa. Era quase uma agricultura de subsistência. Sei. Inclusive, meu pai foi um agricultor de subsistência. Então, o que acontece? Aí precisou de as universidades mandar os seus professores para o exterior para que capacitasse e voltasse no intuito de melhorar a agricultura. Então, uma análise de solo, ela é importantíssima, porque ela vai te dizer o quanto o seu solo está precisando ou não de certo tipo de elemento. E aí o mais importante, em se tratando, o Brasil, a grande esmagadora maioria dos solos brasileiros são ácidos, são os chamados latossolos, que o senhor conhece mais do que eu, porque é a área sua, os chamados latossolos, que são solos antigos, ácidos e pobres em disponibilidade de elementos. Não quer dizer que são pobres de elementos, não, porque o fósforo é um elemento que fica encapsulado ali naquele solo e que com o tempo ele pode ser liberado para as plantas. Mas a acidez do solo, você só corrige ela com poder de calcário ou se não, outros elementos. Então, o importante da análise é que ela vai te dizer o quanto você precisa de calagem, o quanto que você precisa de outros nutrientes, como fósforo, potássio. Né? Fertilização. Pois é, e aí é que entra a consciência de um laboratorista. Nós voltamos na consciência do laboratorista. Porque a partir do momento que você passar uma análise adulterada para um agricultor, vai estar adulterando a necessidade de calagem, vai estar adulterando a necessidade de adubo e, às vezes, ele vai jogar elementos em excesso que podem intoxicar a planta. Então, a análise ela é um bom parâmetro para que você possa executar uma boa agricultura sem riscos.
é a agricultura da ciência, né? Ou a ciência auxiliando a agricultura, porque... Para que a pessoa possa colocar quantidade de calcário, quantidade de fertilizantes. Exatamente. Por mais que as pessoas sejam naturalistas, que acham que a agricultura tem que ser orgânica e tudo, eu acho que o professor Novaes ele sempre batia numa tecla. A agricultura orgânica ela é muito importante, ela é bonita, ela é limpa, mas tem um detalhe. Ela não vai alimentar esse planeta todo. Ela não tem ainda essa sustentabilidade de alimentar um planeta igual hoje. Nós já temos um retrato da população frente a esse vírus aí, né? A quantidade de pessoas que estão morrendo, que estão sendo infectadas. Então você vê que o planeta ele precisa de uma agricultura que dê condição, dê suporte de alimentar. E mesmo com essa agricultura desenvolvida, ainda assim você encontra países que estão morrendo de fome. Perfeito. Fernando, o que você poderia recomendar nessa última pergunta nossa, né? Nós temos um tempo limitado. O que você recomenda para os futuros laboratoristas, já que você teve toda uma história dentro de um laboratório? Olha, a recomendação é o seguinte, é que o laboratorista que está chegando, ele precisa ter muita consciência, que ele não chegar apenas para esperar o contra-cheque no final do mês, que ele entre dentro de um laboratório com consciência, e saber que ele é importante para alguém que solicitou aquela mercadoria dele, qual que é a nossa mercadoria, qual que é o nosso produto? Nosso produto é o resultado de análise. Perfeito. Então, e resultado de análise, ele é importantíssimo tanto quando você vai fazer uma análise clínica, que te der um resultado de sangue adulterado lá, você pode entrar em colapso, pode até morrer, até suicidar. E você pode matar um agricultor também, a partir do momento que você fizer uma análise adulterada. Então, eu acho que honestidade é a palavra mais importante hoje na profissão de laboratorista e de todo mundo, né? Mas o laboratorista, mais ainda, porque está nas mãos dele a responsabilidade de assassinar um agricultor e também torná-lo importante. Perfeito. Diríamos, né, que a gente poderia resumir, né? Dedicação, honestidade, não é isso? E amor àquilo que faz, né? Pois é, mas a dedicação, ela cai também na honestidade. Você só é dedicado a partir do momento que você é honesto. Perfeito. Porque se você é desonesto, você não é dedicado. Ótimo. Fernando, nós terminamos por aqui. É um grande prazer tê-lo aqui conosco e nós o trouxemos aqui pela sua história de vida e porque você representa não somente a sua pessoa, mas todos aqueles que estão nos laboratórios, que estão por trás dos bastidores, colaborando com aquilo que nós temos aqui, né? Especialidades. Você é um especialista, você trabalha em laboratório, você sabe fazer uma análise, você conhece os erros e os acertos. E isso é altamente importante, né, naquilo que nós temos o nosso lema, ciência para a vida. Você mencionou muito, né, muito bem, né, a importância de um resultado de análise de solo correto para trazer ao agricultor aquilo que é a verdadeira situação dele. Quando o senhor me fez o convite, o senhor se lembra de uma palavra que eu falei? Homenagear essas pessoas que você não vê, que fazem a ciência que você vê. Ótimo. Por exemplo, nesse momento, aqui nos estúdios, nós temos 6 pessoas. Ninguém está vendo elas. Perfeito. Mas elas estão dando suporte para que esse programa possa ser produzido. Eles também são importantes. Com certeza. Né? Essas são as pessoas que fazem a TV Viçosa, são pessoas que você não vê e que fazem a TV Viçosa que você vê. Isso é importante. Estão atrás das câmeras. É isso, exatamente. E é por isso que nós te trouxemos aqui. Você representa um ponto extremamente importante, uma pessoa extremamente importante, porque são aqueles que fazem, aqueles que têm as mãos nos laboratórios, que não aparecem, e que você representa os nossos funcionários, né? Aqueles que muito nos ajudam. É um prazer tê-lo aqui conosco e gostaríamos de contar mais e mais com a sua experiência, não só profissional, mas também de vida. E nós terminamos por aqui, mas fique conosco, porque nós estamos toda semana na TV Viçosa
especialidades, ciência é para a vida. Lembre-se sempre disso. Muito obrigado pela sua audiência.